Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai comentar aqui essa questão da AP, a questão 4, tá bom? Que um dos colegas pediu para comentar, escolheu essa como uma questão interessante a se comentar. Vamos prestar atenção aqui no tipo de questão, né? Já batendo no olho a gente vê que tem texto 1, texto 2. Então vão ser dois textos, né? Lógico. Entretanto, a ideia aqui possivelmente seja uma questão de comparar os textos, tá joia? Então, quando eu comparo duas coisas, eu vou buscar a relação de semelhança ou de diferença, o que tem em um e não tem em outro, ou o que tem em um e tem no outro também. Deve ser por aí a questão. Vamos lá. Primeiro a gente lê o texto para fazer a primeira leitura e depois a gente vai para a questão. Texto 1, bilhete de amor. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando, morria-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para procurar uma resposta com o olhar. Era um tímido e não encorajava. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Esse é o texto 1, o bilhete de amor. É um trecho do texto, né? A gente vê aqui por essa marcação que é um trecho só. Texto 2. Trabalho de geografia para apresentar na frente. Apresentar na frente não, vou morrer de vergonha. Quem prefere fazer prova em vez do trabalho? Prova, prova. Levanta a mão. Levantar a mão não, vou morrer de vergonha. Então, são dois textos. Vamos ver a questão. Considera-se que os textos. Não deu outra, né? É uma questão que vai comparar os dois textos. O que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de questão? Para arrebentar com a gente, muitas vezes nas respostas aqui ocorre o seguinte: tem algo que é verdadeiro em um dos textos, mas não é no outro, mas afirma que é dos dois, por exemplo. E aí às vezes o aluno meio tonto, meio lerdo, é disso aqui, porque eu li só o primeiro e marca. Não é bem assim. Então vamos lá. Vamos começar de baixo. Isso já indica muita coisa. Narram sobre a paixão vivida por um menino em fase escolar. Opa, é essa aqui, ó. Porque o menino, né, recebeu o bilhetinho, tá apaixonado. Lógico que não. Se você for por essa, é porque você não leu o segundo texto. O segundo texto tem a ver com paixão? Não tem. Então, não é. Tá vendo? Colocou aqui algo que é verdadeiro no primeiro texto, mas não é verdadeiro no segundo. E considera-se que os textos narram sobre a paixão. Não. O segundo não fala de paixão. D. Descrevem os lugares onde acontecem as experiências dos meninos. Não tem nada a ver isso, né? Não tem descrição nenhuma aqui. Apesar dos dois textos, né, se passarem em sala de aula, a ideia deles não é descrever. Então é outra artimanha, né? É sala de aula e marca. Não, presta atenção no que a questão está falando. Descreve, não está descrevendo. C. Informam fatos históricos. Aí já para por aqui. Já, né? Lê só para garantir, mas já podia parar. Informam fatos históricos sobre amores vividos na fase juvenil. Não tem nada de fato histórico aqui. Exibem as situações enfrentadas pelas professoras nas escolas. A situação é enfrentada pelas professoras? Não, né? Então não pode ser. Então, só pode ser A. Vamos ler para confirmar? Revelam as reações das personagens causadas pela timidez. Tem coisa de timidez no texto 2? Tem, né? O menino tá morrendo de vergonha porque ele não quer apresentar, aí ele prefere prova, mas ele também tem vergonha de levantar a mão e admitir que prefere prova. No segundo texto aqui, Leo ficou vermelho, né? Característica em geral atribuída a quem é tímido. Era um tímido e não encorajava. Então pronto, a gente encontrou o que tem no texto 1 e no texto 2. Então a resposta é A. Perfeito?